Quarenteners, tudo bem? Professor Saulo Formiga se apresentando e hoje, meu amigo, é dia de conhecer a nossa própria casa. Já estão de olho aqui, ó? Olha só, essas canecas aqui, meu amigo, eu achei a cara do nosso território. Traz aí um pouquinho de cada sotaque, de cada bumba meu boi, que representa essa identidade que é nossa, ó, que está aqui, ó, no nosso sangue. Território maranhense é tema de aula, tanto para você do fundamental quanto para o médio. E você que está de olho aí no Enem e sobretudo na prova da UEMA, tá? Não pode deixar de estudar sobre Maranhão, hein, gente? Tanto a parte de literatura quanto a parte de história aí, geografia. Por isso, vamos lá, você que está em casa, continue em casa, mas aprendendo. Vamos transformar esse momento em um momento de crescimento e quando a gente voltar para a sala de aula, a gente dá todos aqueles abraços que estão aí guardados, tá bom? Mas agora é hora de focar na saúde e nos estudos. Vem comigo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre território do estado do Maranhão. Bem, o que nós vamos começar aqui? Primeiro, claro, em localização. Não dá para você falar a geografia de um lugar sem começar pela localização. Afinal de contas, a localização é que vai dar tom à temperatura, à umidade, ao clima, às estações do ano. Por exemplo, vocês que estão aí espalhados por todo esse Maranhão gigante e lindo, como é que é a tua cidade? Quais são as características físicas que Carolina apresenta? A gente conhece bem, né? Carolina com suas águas cristalinas. Embora essa época do ano elas não estejam cristalinas, não é verdade? Mas por quê? O pessoal de Carolina sabe por que as águas estão barrentas nesse momento. Mas se a gente for, por exemplo, para Carutapera, se a gente for para Coroatá, será que eles vão saber também qual o motivo dessas águas cristalinas, transparentes, não estarem mais da forma como eram? Claro que vão, sabe por quê? Porque existe uma coisa que aí é todo, é o Maranhão inteiro. Neste momento, esse começo do ano, em março e abril, são meses que concentram grandes volumes de chuva. O mês de março e o mês de abril são os 2 meses mais chuvosos do nosso clima maranhense. E com isso, muita chuva, muita água lavando a superfície, caindo diretamente nos rios. Então essa água não vai somente com água, evidentemente, ela vai também com sedimentos. E aí o rio, ele fica barrento, com galhos de árvores, né, animais, então acaba tendo um transbordamento desse rio e com ele também muita matéria. Pois é, isso é bem típico da nossa territorialidade. Agora só, vamos falar agora desde o princípio, evidentemente. Ó. Aqui eu tenho a América do Sul, sem determinar, claro, os limites brasileiros, mas esses limites vocês já imaginam, tá? Até porque conhecem o nosso mapa. E aqui o destaque para o Maranhão, tá? Nesse caso aqui, como esse mapa para mim ficou interessante visualmente, ele destaca Alcântara, mas não por algum cuidado específico, tá bom? A gente pode até destacar, já que já está aqui em amplitude, em função do que Alcântara traz de grande riqueza para o Maranhão, principalmente nesses últimos anos, que é a posição estratégica para lançamento de foguetes espaciais. O CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, não é verdade? Agora, você lembra por que Alcântara recebeu um centro de lançamento de foguetes? Hã? Será que dá para a gente explicar rapidinho? Pensa aí comigo. Tem a ver com os ventos? Tem a ver com a temperatura local? Não, né? Pois é. Acertou quem pensou na posição de baixa latitude. Está apenas 2 graus abaixo da linha do Equador. E com isso, o movimento de rotação da Terra é mais veloz. Como resultado, lançar qualquer objeto das proximidades do Equador significa pegar carona numa força física, chamada força centrífuga. Vou te dar um exemplo bem prático, quer ver? Quando a gente brinca com o irmão caçula, pega ele pelas mãos e brinca de girar. Não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Pega e gira. Quando você brinca de girar, você está girando em torno de você. Você é a Terra em rotação. E teu irmão, gente, por favor, não façam isso. É o satélite que vai ser lançado. Só que, olha, à medida que eu giro meu irmão ao meu redor, ele ganha velocidade através da força de rotação, tá bom? Se de repente, por um descuido, a minha mão escorrega, o meu irmão vai o quê? Voar longe. Eu não lancei meu irmão, na verdade eu só soltei as suas mãos. Mas por maldade, não façam isso, tá? Ele foi arremessado por conta dessa tal força centrífuga. Mas olha, já que não pode pegar o irmão para fazer esse tipo de experiência, brinca com um pincel, com uma lapiseira, com uma borracha, algo que não machuque.
Segure aqui, ó, com o calcanhar, como se fosse o teu pé de apoio, e gire em torno de si. No meio dessa movimentação, solte essa borracha. Você vai ver que ela vai ser lançada. Quanto maior a velocidade de rotação, mais longe esse objeto chegará. Então é por isso que Alcântara é nosso destaque nacional, tá bom? Nacional. Eu não estou falando de estado do Maranhão nesse ponto. Eu estou falando de destaque nacional e um dos destaques do mundo, tá bom? Beleza? Anotado aí? Senão, daqui a pouquinho vai lá e coloca como item a ser estudado, aprofundado por cada um de vocês. Beleza? Tem mais dica, te acalma. Olha o que eu falei, nós vamos conhecer as riquezas do nosso estado agora. Então vem comigo, hein? Olha só, quando eu falo do território maranhense, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sem dúvida, é localizá-lo frente ao Brasil. Então, o Maranhão, ele não é cortado pela linha do Equador, o Equador fica um pouco acima do nosso território, mas nós somos um estado totalmente intertropical. O que significa isso? Significa que nós estamos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, chamado de baixa latitude. Olha só, a baixa latitude é a característica mais imediata que vai surgir para você entender o território maranhense. O que é baixa latitude? É o que falamos, está perto da linha do Equador. Se está perto da linha do Equador, nós vamos receber raios solares perpendiculares. Ou seja, o raio solar atinge a superfície maranhense formando um ângulo reto, como se fosse uma linha perpendicular. Dessa forma, ele está concentrado numa pequena área e muito intenso. Gente, quanto mais luz nós recebemos, maior é o calor propagado. Energia luminosa se transforma em energia térmica, tá bom? Então, baixa latitude, o que traz altas temperaturas, somos 100% intertropical, temos o segundo maior litoral do país, só perdemos para a Bahia, e fazemos parte da região Nordeste, somos totalmente nordestino, segundo a divisão do IBGE, e dentro do Nordeste nós estamos na região, ou mesorregião, chamada de região meio-norte, ou seja, uma ponta do Maranhão faz parte da Amazônia, legal, e a outra ponta do Maranhão está dentro da região Nordeste, através das características do sertão, tá? Entre a Amazônia e o sertão. Bem, se a gente chegou a este ponto de falar que o Maranhão tem características dúbias, tanto da Amazônia, lado ocidental, quanto nordestinos do lado oriental, significa dizer que essas duas características vão transformar o estado do Maranhão em um estado de transição. Olha só, se eu pego o território maranhense e corto ele no sentido, olha, oeste-leste, as características físicas apresentadas pelas cidades serão completamente diferentes. É como se eu pudesse comparar, por exemplo, Bom Jardim, que está no oeste do Maranhão, a Caxias, que está mais ao leste do estado do Maranhão. Bem, se eu tirar uma fotografia de Caxias e uma fotografia lá da região de Bom Jardim, será completamente diferente, tá? E por que isso? Porque cada uma das regiões tem influências enquanto fatores climáticos distintos. Em um tem um volume de chuva maior, em outro menor, né? São características inversas. Então, olha o que nós temos. O que eu preciso saber enquanto limites do território maranhense, gente? A UEMA uma vez trouxe uma questãozinha que isso acabou repercutindo ao longo da história das provas. E ela dizia que o Maranhão, por pouco, não seria uma ilha flúvio-marinha. Já percebeu o que quer dizer esse conceito? Por pouco o Maranhão não é uma ilha flúvio-marinha. Flúvio vem de quê? Fluvial, água doce, os rios. E marinha, claro, fazendo alusão às águas oceânicas. Olha para o Maranhão, ó. Por que uma ilha flúvio-marinha? Bem, é o que você vai descobrir agora. Ó. Ao norte, nós temos mais de 600 quilômetros de litoral, como eu falei, o segundo maior do Brasil, só perdendo para a Bahia, mas um litoral com grande diversidade, viu? Inclusive com riquezas em função das reentrâncias, principalmente na costa oeste, tá? Na região ocidental do Maranhão, ó, essa parte mais acima aqui do nosso mapa. E aí você vai para Guimarães, Cururupu, né? Para aquela região até Carutapera. Tá? Onde lá você tem um litoral muito vasto, muito rico e com grandes atrativos. Porém,
pouco explorado. Quando você vai para o litoral leste, né, já com a divisa do Piauí, você vem para o litoral que é mais conhecido no Brasil e conhecido pelo mundo, porque é lá que eu tenho os grandes lençóis, né, os lençóis maranhenses. E agora, recentemente, Tutóia encabeçando um movimento aí de investimentos com um grande resort, por exemplo, né, que vai ser empregado na região, gerando, portanto, mais dinâmica econômica e mais atração para o mundo em torno do Maranhão, tá? Isso vai ser muito bom. Bem, esse Maranhão do Norte, ele faz fronteira somente com o Oceano Atlântico, perfeito? Então, quanto a isso, não há nenhum grande detalhe. Agora, em toda a extensão leste do Maranhão, divisa com o Piauí, toda ela é feita com apenas um único rio, portanto, águas fluviais. Que rio é este, gente? O rio Parnaíba, tá? Toda a divisão leste com o Piauí é feito com o rio Parnaíba. Quando você chega no extremo sul, eu deixo de ter águas e passo a ter aqui linhas geodésicas, linhas imaginárias. E junto com estas linhas imaginárias, nós temos aqui um relevo. Quando a gente chega no extremo sul do Maranhão, aí a gente vai para a exceção à regra. Lembra que a gente falou, quase uma ilha fluvio-marinha. Pois é, aqui começa o quase. Porque aqui eu não tenho rios. Nessa divisa com o Tocantins, a sudoeste do estado, o que eu tenho aqui é a Chapada das Mangabeiras, também conhecida e confundida como Serra do Gado Bravo. Tá? Muito cuidado porque são duas coisas diferentes. O correto é chamar de Chapada das Mangabeiras. Como aqui o relevo é elevado, as águas não correm no sentido das nossas divisas, então nós temos aqui uma divisa completamente distinta, tá? Chamadas de linhas geodésicas ou limites não naturais. Quando eu passo para a região um pouco acima, ó, aí a gente vai para o Rio Manuel Alves Grande. Olha só, leste, Rio Parnaíba com todo o Piauí, extremo sul, Chapada das Mangabeiras, divisa com o Tocantins, ainda com Tocantins e um pouco com a região oeste ainda do estado, o Rio Manuel Alves Grande e o Rio Tocantins, que é uma das regiões mais conhecidas nossas, né? Aqui fazendo limite nessa região ali de Imperatriz e Redondezas, tá? Então, eu tenho o Maranhão tendo vizinhos, como o Piauí, o Tocantins e o Pará. Quando eu chego no extremo oeste do Maranhão, divisa com o Pará, eu tenho a Serra do Gurupi, que também, juntamente com a Chapada das Mangabeiras, vai formar os dois polos onde nós não temos águas nas nossas fronteiras. Lembra do quase? Pois bem, são dois pontos. Decora aí, ó. Chapada das Mangabeiras e Serra do Gurupi. Um no extremo sul e o outro no extremo oeste, ok? E da Serra do Gurupi, a gente tem o rio de mesmo nome, que é o rio Gurupi, fazendo divisa apenas com o estado do Pará, ok? Então, onde eu tenho essas linhas coloridas, são águas correntes, águas doces. Quando eu tenho esses triângulozinhos, eu tenho formação por relevo, tá? E é exatamente porque estes dois únicos pontos não têm divisas com águas que nós não somos uma ilha flúvio-marinha, tá? Flúvio de rios e marinha do mar, perfeito? Então, isso traz pra gente uma caracterização do Maranhão que é muito importante. A gente tem muita água, né? Só para você ter uma ideia, Maranhão, em termos de conceito, ele vem do termo Maranhão, que a gente conhece desde a época da colonização. Sabe o que significa Maranhão? Bem, nós temos duas teorias. Se você for lá no dicionário, a primeira coisa que você vai ler, pasmem, é que Maranhão significa grande mentira. Grande mentira. Mas como assim, grande mentira? Eu vou te explicar, viu? Não tem nada a ver com os tempos de hoje. Tem a ver com o processo histórico de ocupação. Na verdade, os portugueses ocuparam o Maranhão, mas batizaram essa região de Maranhão, porque acreditavam que a Baía de São Marcos, na verdade, era a baía do Rio Maranhão, que é o Rio Amazonas hoje. Então eles chegaram aqui acreditando ter chegado na bacia do Rio Maranhão, que fica alguns quilômetros acima. Alguns meses depois,
um português que vinha lá da região do Maranhão atracou na Baía de São Marcos e percebeu a confusão, desfazendo ela imediatamente. Então, com isso, Maranhão acabou soando como grande mentira. Mas o termo vem da linguagem indígena e significa emaranhado de águas. Emaranhado de águas. O termo é utilizado em função da Baía de São Marcos e de toda aquela amplitude de águas que ela nos traz. Sem falar, evidentemente, das grandes embarcações que naufragaram tentando chegar também à nossa região aqui de São Luís. Perfeito? É uma grande dúvida, uma grande história que, sem dúvida, faz parte aqui da minha e da sua identidade. Ok? Segue aqui, ó. Bem, nós temos a dinâmica regional, ou seja, o Maranhão é um estado de transição. Mas o que quer dizer um estado de transição? Vamos lá. Divisão geoeconômica. Para eu falar do Maranhão de transição, eu tenho que entender o Brasil de uma forma extraordinariamente crítica. E aí vem a divisão geoeconômica. Gente, segundo o IBGE, o Maranhão é 100% nordestino. Só que existe uma divisão lá de 1967, que não foi feita pelo IBGE, mas que tem uma validade extraordinária até hoje, porque faz uma análise do Brasil de uma forma extraordinária, de uma forma muito poderosa. Principalmente por quê? Porque trabalha com dois conceitos principais, com dois caráteres principais. A característica natural das zonas. Tá? Ou seja, o aspecto físico. A outra são as atividades econômicas decorrentes do processo histórico. Tá? Então, geoeconômica, por quê? Geo vem de terra, característica física, e econômica vem das atividades instituídas pelos homens ao longo do tempo. Então, olha para este mapa. Visualiza bem as cores. A área verde, você já sabe qual é, com certeza. Significa a área da Amazônia. A área amarela representa o Nordeste. E a área vermelha, o Centro-Sul. Essa divisão não tem nada a ver com a divisão do IBGE. Por isso vocês já perceberam que o mapa ele está dividido de uma forma bem diferente do que você está acostumado. Por que eu trouxe essa divisão? Porque é ela que melhor explica a diversidade brasileira e é a que vai te dar base para entender por que o Maranhão é um estado de transição. Observa bem aqui, ó, essa imagem, a imagem do Maranhão cortado ao meio, ó, praticamente ao meio. O Maranhão amarelo, nordestino, e o Maranhão verde, amazônico. Os mapas atuais, inclusive, eu já tenho autores que colocam o centro-sul do Maranhão pintado de vermelho. O Maranhão, segundo alguns autores mais modernos, faz parte de 3 complexos regionais. O Maranhão ocidental amazônico, o Maranhão oriental nordestino e o Maranhão do centro-sul, que é o Maranhão do agronegócio, é o Maranhão, por exemplo, de Balsas, de Riachão, de Loreto e das regiões que são grandes zonas de produção de soja, tá? Que inclusive fazem parte daquele termo que nós usamos comumente, chamado de Mapitoba ou Matopiba, né? Que são as iniciais dos estados com grande produção de soja no país. Então percebam, aqui é uma divisão que leva em conta principalmente a que leva em conta a atividade natural, ou seja, a característica natural do ambiente. Nesse caso, ó, onde é verde é onde eu tenho a floresta amazônica, onde é amarelo é onde eu tenho uma dinâmica típica do cerrado, por exemplo, ou do sertão, que são tipicamente nordestinas. Quando eu vou para o estado, a diferença vem inclusive nas imagens. Olha o que nós temos aqui para comparar. Primeiro, olha essa imagem que nós temos à direita do nosso visor. Reflete a Baixada Maranhense. É uma foto dos Campos de Viana. E quem é da região da Baixada conhece bem essa imagem, né? Eu estou falando de vegetação baixa, com alguns arbustos soltos, tá? Isso é chamado de campo sujo, inclusive, tá? E não tem nada a ver com sujeira, literalmente falando, tá? Campo sujo é aquele campo que tem a cobertura de graminhas, mas ele vai ter algumas árvores soltas espalhadas pela sua área, tá? Bem diferente dos campos do sul do Brasil. Quando eu vou para a Baixada Maranhense, eu vou destacar aqui Rosário, Axixá, Morros, Presidente Juscelino, entre outras, mas também posso pular ali para Miranda, para Santa Rita, até Itapecuru, por exemplo. Nessa região chamada de Mares dos Cocais, né, é uma zona de transição, mas uma zona de transição bem específica nossa.
Quando você fala da Mata dos Cocais, você tem que lembrar que ela, na verdade, é uma zona de transição, mas nem toda zona de transição se assemelha à Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais maranhense, ela é uma especificação nossa em função da relação que nós atribuímos ao ambiente ao longo das décadas. Veja só, os cocais que bem aqui saltam os olhos, principalmente nas áreas um pouco mais alagadas, eles na verdade estavam ali misturados com uma mata tropical. Quando você passa bem aqui de Rosário para Morros, você tem uma floresta ali ao seu redor. As palmáceas, as palmeiras, elas aparecem, mas elas não são as únicas na paisagem. Eu tenho mangueiras, por exemplo, que são típicas da região amazônica. Aquilo ali é uma mata tropical. Só que essa mata tropical, que tinha tantas palmeiras quanto outras espécies, elas foram atacadas pelo homem. Sobretudo o homem tradicional com as queimadas. Então, como ele precisava limpar o terreno, ou para criar gado, ou para fazer a sua roça, é muito comum que se use as queimadas para isso. As queimadas danificam toda a mata, mas as palmeiras, elas conseguem resistir. E aí elas acabam povoando a região ao longo desse processo. Por isso é muito comum elas saltarem aos olhos, exatamente pela ação humana. Por isso eu costumo dizer que a Mata dos Cocais é uma mata de transição, mas nem toda mata de transição é uma mata dos cocais. Entendido aí? Então anota essa observação. Seguimos. Bem, essa foto bem aqui é uma foto que marca bem a região do litoral ocidental maranhense, ou a Floresta dos Guarais. Lindíssima, símbolo da nossa UFMA também. Mas essa região aqui é uma região de caráter bem único, né? Ao mesmo tempo que eu tenho, sim, as reentrâncias, eu tenho águas, eu tenho pântanos, mangues, eu tenho também o domínio da Amazônia, na região oeste do estado. Olha só, peguei 3 exemplos. As baixadas e os campos alagados, a Mata dos Cocais e as Palmáceas, e agora a Amazônia e o litoral ocidental. Todas elas com suas características bem específicas, mas todas com uma coisa também bem comum, a biodiversidade, ok? Mas aí vem uma perguntinha pra gente. Por que o estado do Maranhão é totalmente nordestino se a maior parte de sua essência física é amazônica? Olha só. Por que o estado do Maranhão foi considerado pelo IBGE 100% nordestino, se as características físicas principais do nosso estado são referentes à Amazônia? Você já parou para pensar nisso? Isso é questão de prova, viu? Bem, lembre-se que quando a gente vai caracterizar um território, é bom que a gente tem que levar em consideração alguns critérios. Se a gente levar em conta a característica física, o Maranhão é muito mais amazônico do que nordestino. Eu lembro de um autor chamado Pedro Pinchas, que foi quem idealizou aquela divisão que eu comentei, a divisão geoeconômica, que ele dizia assim, naquilo que eu me referi a Nordeste, exclua Maranhão. Naquilo que eu me referi a Nordeste, exclua o Maranhão. Ou seja, para ele, o Maranhão era um estado amazônico. Mas para o IBGE, contudo, fomos incluídos na região Nordeste. Por quê? Qual seria a explicação para essa realidade? Está aqui, eu tenho a Amazônia maranhense e eu tenho, sem dúvida, o caráter maranhense, o caráter nordestino. Isso soa como familiar a vocês? Quer dizer, as duas coisas são bem familiares, não são não? Olha só, orgulho de ser nordestino, sou da terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Isso é um dizer bem nosso, né? Bem sertanejo, bem nordestino. O caráter social do Maranhão é esse. É o Maranhão sertanejo, nordestino de corpo e alma. Não é o meu irmão, o pequeno, né? Aqui é tu facho em casa, não é isso? Não estou te dizendo, eu tô é tu, e aquele linguajar bem típico nosso, não é isso? Olha só, isso é o caráter social. Quando eu vou para o caráter físico do ambiente, nós somos amazônicos. Só que o IBGE, quando foi fazer essa definição, ele teve que mesclar esses dois elementos, mas não podia abrir mão do processo histórico. O processo histórico de ocupação do território maranhense, ele é muito similar ao processo que ocorreu no Nordeste brasileiro. A ocupação do Maranhão só ocorre de verdade, o que nós chamamos na história de efetivamente, a partir do regime de plantations, sobretudo com o algodão. Ou seja, a grande lavoura, monocultora, escravista de exportação.
O Maranhão só de fato teve o período áureo, com a produção de algodão e logo depois com a indústria têxtil, aqui já no século XIX. E essa ocupação acabou montando uma dinâmica social idêntica à dinâmica nordestina. Na hora que o IBGE precisa definir o território maranhense e o território nordestino, ele precisa levar em consideração muito mais as relações sociais históricas do que o caráter físico do ambiente. Então, por esta razão, o Maranhão foi acoplado ao Nordeste, por compartilhar das mesmas dificuldades, por compartilhar das mesmas características sociais. Suas superações participariam ou iriam partir principalmente de políticas públicas mais próximas do Nordeste, em vez da região norte amazônica. Ok? Espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas. Nossa missão aqui é entreter você sim, mas também transformar essa quarentena em um processo de produção cada vez mais fantástico, cada vez mais produtivo, como nós costumamos dizer, ok? Grande beijo e até a próxima, gente!